Olá, que alegria contar com a sua audiência. Nós sempre preparamos podcasts especialmente para criar conexões com a sua carreira, dar inputs e assim hoje o nosso tema é Carreira, Empreender com Segurança. E para isso eu trouxe um convidado para lá de especial, mas segura aí. Meu nome é Malu, eu sou responsável pela Goiabeira RH, uma consultoria especializada em treinamentos técnicos e comportamentais. Hoje nós contamos com um time de associados, especialistas na liderança e também em treinamentos para a linha de frente. Espero você em Malu Quajo by Goiabeira e esperamos ter um contato seu para trocarmos ideias e desenvolvermos projetos. Assim, nós temos hoje no podcast um patrocínio e produção da IA Filmes, uma produtora também jovem, há pouco mais de 10 anos no mercado, e eu tenho certeza que eles farão diferença no seu negócio. São responsáveis por vídeos institucionais, programas de cobertura para treinamentos, coberturas de eventos, feiras, enfim, acompanhem eles lá nas redes sociais e a Filmes. Neste eu confio. E confio também, gente, no nosso convidado de hoje para este tema sensacional que é Carreira, Empreender com Segurança. E para isso eu trouxe Alisson Limer. Ele é um profissional também de ponta, responsável pela minha formação de coach. Aê! E muito obrigado por estar aqui conosco, querida, hoje. Satisfação mesmo, de verdade, de coração. Pronto! A sua generosidade por abrir a sua agenda. Nós sabemos que você hoje tem aí uma logística para vir para São Paulo, mas fico muito feliz em ter dado certo e trazer esse tema cheio também de novidades e experiências, Alisson. E a gente começa a nossa roda de conversa hoje falando o seguinte: você já na carreira, há cerca de 20 anos aproximadamente, focado no desenvolvimento humano, né? E aí uma trajetória de fazer inveja para qualquer profissional da área de recursos humanos. Mas a tua expertise, tanto na formação quanto no desenvolvimento profissional, é imensa. Nada melhor do que você falar para a gente como tudo começou. Malu, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, de abrir esse espaço. Foi um prazer encontrar você de muitos anos, né, pessoalmente. A minha história começa com vendas, né? Desde sempre. Minha mãe era vendedora, eu comecei vendendo na rua, passei ali por todas as funções, né, em vendas, todos os cargos hierárquicos, até diretor comercial. Então, sempre tive resultados expressivos em vendas. E no meio desse caminho teve uma formação acadêmica, né, em Direito, que não concluí, abandonei no quinto ano. O auge aí da minha carreira em vendas foi no extinto hoje Unibanco, né? Eu fui o gerente mais novo na época contratado, isso no milênio passado, literalmente. Você tinha o quê? Literalmente. 22 anos? 21 anos. 21 anos. Foi... Precoce. Foi assim, o diretor comprou o passe, né? Falou, vou dar uma oportunidade para esse garoto, né? E eu tive resultados muito expressivos. Mas já tinha assim, o desejo de trabalhar com palestras na época, né? Muito tempo atrás ali você nem pensava em treinamento, consultoria, ainda mais jovem, a gente via Chine Chique, Lair Ribeiro, né? Professor Marins, que eram os celebridades né? Ali, né? Então, aquilo sempre me despertou muito assim, desejo, curiosidade. E eu fiz essa transição meio maluca, assim, né? Já em 2002. E aí eu comecei a trabalhar para palestrantes, treinadores, e aí eu comecei essa jornada de aprendizado, né? Então, aí eu tive a oportunidade de fazer minha formação completa em PNL. Rapidamente ali fiz a formação em coach. A minha primeira formação em coach é 2006, não se falava, né, de coach aqui no Brasil. Infelizmente, né, hoje é um mercado um pouquinho complicado, a gente tem que tomar um certo cuidado. Cuidado. É bom que a gente tenha uma trajetória no corporativo que dá essa base para a gente, né?
Mas eu tive essa oportunidade e em 2006 foi quando realmente uma grande oportunidade se forma, quando eu sou convidado para fazer um evento junto com o James Hunter, que é o autor do best-seller O Monge Executivo. Aí realmente abriram portas grandes ali para mim. Eu já saí de lá basicamente com um contrato, né, assinado com uma empresa do Sul e comecei minha carreira em solo em 2006, ali, né, já caminhando sozinho. Antes eu trabalhava para outros treinadores, outras consultorias. Sim. E aí eu me posicionei como palestrante e treinador em vendas. E aí minha carreira foi indo. Tive que fazer alguns treinamentos para liderança de vendas, foi aumentando o escopo, mas a questão comportamental já era central, né? Era o meu diferencial. Eu fiz toda uma reflexão também da minha carreira, eu me perguntava, né, por que eu conseguia ter resultados em vendas acima da média por onde eu passava? E não tinha uma técnica específica, eu fui percebendo que a questão era uma atitude mental realmente, né? E a modelagem, que depois eu fui aprender na PNL, né? Então eu instintivamente modelava o melhor vendedor de onde estava, pagava um almoço para ele, colava nele e aprendia como ele fazia, né? E eu trouxe isso como uma marca registrada, como palestrante e treinador em vendas lá já desde 2006, 2007. Lancei ali uma metodologia da técnicas de vendas comportamentais. E aí o meu escopo foi ampliando, né? Em 2010, ali já fazia... já parei com as palestras, vi que não era muito minha praia, assim. Faço palestras até hoje, mas não quis mergulhar nesse mercado, né? A palestra é bacana, mas é um teatro. Você decora aquele texto, aquele time de piada e tal. É legal, é bacana, tem sua função, mas eu sempre aí realmente me chamava mais atenção treinamento, aula, desenvolvimento de competência. Perfeito. Realmente ali onde eu realmente comecei a gostar muito. E aí, obviamente, consultoria na área comercial. E esse escopo foi se ampliando, especialmente depois de 2010, quando eu empreendi já a minha consultoria. A gente escalou esse negócio. Eu tinha mais um sócio na época, depois vieram mais 2. Tivemos esse projeto por 3 anos, acabei saindo dessa empresa e aí... meu escopo para outras áreas de estratégia, de processos, né, se consolidou bastante a partir desse momento, né? Tive a oportunidade de presidir uma academia de coach. Perfeito, né? Onde eu fui formada lá. Ela foi absorvida aí por uma das maiores, se não a maior hoje do mercado, né? E depois voltei ali para a minha carreira solo. E já com um escopo muito direcionado a PMEs. Sempre atendi PMEs, treinamentos, trilhas, você sabe, a gente se conheceu, Sim. Você era gerente RH da Sky. Pronto, grande escola. Exatamente, né? Então, sempre entreguei trilhas, treinamentos para grandes empresas, mas eu comecei a desenvolver um tesão mesmo assim de estar próximo de pequenos e médios empresários. É um mercado emergente até hoje, né? Está mudando isso, mas ainda é um mercado bastante emergente. Foi quando eu me consolidei, né? Como um estrategista mesmo, planejamento estratégico, organizacional, né? Especialmente a questão da estratégia. Foi onde eu vi uma grande paixão ali. E lidar diretamente com os sócios, né? Com quem toma a decisão. Você sabe que a dinâmica é muito diferente. Você vem de grandes empresas, passou por várias empresas, né? A gente, às vezes, fica muito preso mesmo ali, não tem autonomia para poder tocar projetos. E quando você fala com o sócio, a decisão é ali, é na hora, é rápido, tem uma flexibilidade, uma autonomia. E tem que ter... Aliás, a gente não tem o direito de errar, mas nas empresas de médio e pequeno porte, aí você não pode errar. Então tem que ser estrategista mesmo. Por isso que a gente fala da principal pauta hoje, que é empreender com segurança. Perfeito. Falando da área de vendas e você sendo especialista neste segmento, além da formação... Ok, que você vai ter as técnicas, a metodologia, mas você falou muito em paixão, em tesão. O que falta para este vendedor fazer a diferença na área que atua? São esses 2 sentimentos assim? Eu vejo hoje até com toda essa trajetória, né?
método mais atitude é igual a sucesso em vendas. E sucesso em qualquer área da vida. Método mais atitude. Perfeito. Então, ele precisa saber de processo, ele precisa de hard skill, ele precisa entender realmente daquele processo de vendas que ele está envolvido. Mas se ele não tiver a atitude mental correta, se ele não tiver... Porque, falando de vendas especificamente, primeiro que é um cara meio esquisito por natureza, né? Eu posso falar... por propriedade, Eu amo a área de vendas. É muito doido, porque você está sempre recomeçando, né? Você corre que nem um louco para bater a meta e aí chega dia 30, acabou, beleza? Tu começa tudo de novo, do zero ali e tal. Então, isso é um puta desafio. Você precisa ter um preparo ali, uma autoestima, um preparo mental para isso, né? E eu falo muito da modelagem, né? Não tenta reinventar a roda, né? Com certeza, pessoas de muito sucesso já trilharam o caminho que você deseja trilhar. Né? A PNL chama isso de modelagem, né? Aliás, a PNL nasceu a partir de modelagem né? De sucesso. Então, modele quem está tendo sucesso, observe, aprenda com essas pessoas, né? Colhe nessas pessoas, aprenda com elas e aí você bota o seu tempero, né? A sua personalidade, a sua assinatura nisso, né? Então, método mais atitude, especialmente para o vendedor, mas para qualquer área na vida, Malê, perdão, meu sócio. Chamei o meu sócio aqui, Malê. Ficou um recado aí, lá em Porto Alegre. Um abraço, Malu. Aê, Malê, já tenho ciúmes, porque ele fala muito de você, né? De vocês. Tem mais... tem o Malê e mais... E o Daniel Baldassarini. Ponto. Nós vamos falar um pouquinho deles também. Mas nessa tônica de vendedor, dessa capacidade da gente se reinventar a cada dia primeiro... Alisson, a gente fala muito do hard skill, você falou. Esse comportamento que nós temos, que é o softer skills, que são todas as técnicas que a gente envolve comportamental, mas hoje tem há pouco nós estávamos falando do inner skill e do mad skill. Fala um pouco sobre a gente. Professor, conta pra gente aí. É algo bem novo, né? Essa questão da mad skill eu vi hoje, até não deu tempo de pesquisar muito a fundo, mas achei interessante, né? Hard skill, a gente sabe, são competências aí técnicas, né? Soft skill são competências comportamentais, as antigas competências comportamentais com uma nova roupagem. E a tal da Mad Skills aqui se fala de competências que a gente desenvolveu na nossa vida com alguma habilidade, algum hobby, né? Por exemplo, um lutador de artes marciais, por exemplo. Aquela habilidade, aquela disciplina, aquilo que ele aprendeu ali pode ser levado para a carreira, pode ser levado para o empreendimento, né? Como um diferencial e às vezes até um diferencial competitivo. Perfeito, muito bom, obrigada. E aí você sempre fala também sobre o ecossistema na área de negócios. Então, empreender com o propósito de ter-se esse ecossistema. Fala um pouco mais sobre isso, sobre seus pensamentos, como você vê o mercado e a necessidade de se ter um ecossistema. Perfeito. Quando a gente fala de empreender ou de consolidar um modelo de negócio, né? Hoje as empresas, especialmente as grandes, mas que tudo que acontece com as grandes vem descendo para as médias, para as menores, né? Tem dois elementos que são fundamentais, né? Um que você trouxe, que é o ecossistema, ou seja, não só vender produtos, mas criar um ecossistema. Eu gosto muito de citar a Apple. Eu sei. Você se rendeu também. Você acabou se rendendo, né? Não tem jeito. A Apple, mais do que equipamentos, né, de tecnologia, ela criou um ecossistema. Então, você vê o nosso relógio fala com o iPhone, que fala com o MacBook, que fala com o iPad, né, que conecta tudo. Você aperta um botão, você tem acesso a tudo. Então, criar um ecossistema não só entre os produtos, mas um ecossistema de pessoas. E para isso acontecer, é necessário algo hoje que eu vejo uma movimentação muito intensa das grandes empresas. Elas estão retomando isso dentro de discussões de conselho administrativo, consultivo. Então, ou seja, é top-down, é lá em cima que tá vindo essa preocupação, que é a questão do propósito. Né? Do propósito, porque as pessoas se conectam com histórias, se conectam com um propósito, com algo que tem a ver realmente com os valores dela, que elas admiram. Né? Então, quando você une dentro de um modelo de negócio,
um propósito significativo que que ele consegue chegar até os clientes e mais um ecossistema com produtos, com pessoas, com uma história, com vinculação da marca, é um caminho muito forte para você ter sucesso, perenidade, né? Então, um crescimento que seja sustentável. Perfeito. E hoje a gente olhando o mercado empreendedor, o microempresário, o médio empresário, olhando para este ecossistema de negócios, onde está o gap? Onde está a falha? Onde tem a oportunidade de melhoria segundo suas crenças, enfim? Eu acho que vale aqui trazer algumas estatísticas, né? Quando a gente fala de pequenas e médias empresas, elas são a grande maioria aqui no Brasil. E de todas as pequenas e médias empresas, a gente fala de 95% das pesquisas, né? Os institutos, IBGE, Sebrae apontam que 95% dessas pequenas e médias são familiares, tá? Então, o que precisa acontecer efetivamente é o pequeno empresário, o médio empresário, e aí eu estou falando de empresas, né? Quando a gente fala pequenininho, é o cara que está faturando entre 20 mil reais por mês até 100 mil, e depois disso ele já começa a galgar outros níveis até de estrutura organizacional. A primeira coisa é vencer um grande mito, né? Um mito de que, por exemplo, planejamento estratégico, governança corporativa, práticas eficientes de gestão empresarial são só para empresas grandes. E isso é um baita mito. A gente não tem essa cultura. Apesar do brasileiro ser um povo naturalmente, instintivamente lutador, empreendedor, né? Aguerrido, nós não temos uma base de estrutura escolar, de cultura de empreendimento, né? Quando você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, que é o maior modelo de capitalismo que a gente tem, né? Independente de opiniões, mas é o melhor modelo que a gente tem do capitalismo funcionando, você aprende empreendedorismo na família, você aprende finanças na escola de base, né? Você aprende a desenvolver modelos de negócio, tem aquelas limonadas que a molecadinha já vende, já calcula o lucro e tudo mais. Nós não temos essa formação. E o pequeno empresário, seja de primeira, segunda geração, ele tem um mérito muito grande, porque ele tem que lutar com o custo Brasil, com todo esse cenário, ele não teve essa cultura. Então, quando ele consegue ter um sucesso, ele galgar alguns níveis na empresa dele, ele passa a acreditar que aquilo é o suficiente. E não é. É limitante. Não é, entendeu? Porque na hora que ele chega a um determinado momento do negócio dele, os gargalos naturalmente aparecem. E se ele não se planejou, se ele não se estruturou, se ele não se formou para aquilo, esses gargalos vão fazer ele ter vários problemas e o comum é ele ter que dar um passo para trás, ou o que é mais comum ainda, né? O próprio empresário vai se tornando refém do próprio negócio. Vai dando jeitinho, né, Alisson? E ele fica preso. O caos domina tudo. Então, ele vai dando jeitinho, ele consegue, ele vai lá, ele bota a mão, ele consegue resolver, mas ele não tem mais vida a partir disso. Então, aquilo que seria a liberdade financeira dele, o sonho de empreender, o sonho de ter um resultado para ter mais tempo, ficar com a família, curtir a vida, inverte tudo. Então, acho que a primeira questão aqui, Malu, é essa questão mesmo de ter essa visão, essa abertura de você realmente, pequeno empresário, médio empresário, profissionalize a sua gestão. Né? Faça o planejamento estratégico, segue a cartilha. Porque toda empresa grande que foi pequena um dia, foi uma pequena que resolveu se profissionalizar e seguir a cartilha. Simples. Muito bom. Olha o enorme oportunidade, a enorme oportunidade. E é por isso também que você está aqui, seu Alisson, porque você está envolvido, e o que me chamou a atenção no nosso café, num projeto profissional com base na metodologia que você é coautor. Fala tudo, não nos omita nada, porque aqui é uma roda de conversa em família. Bom, vamos lá. Esse projeto atual chama-se Gestão Independente, né? Eu tenho mais 2 sócios que eram antes amigos, né? Então, são pessoas assim muito incríveis como pessoas e também como profissionais. Com o Malê, né? Como você já sabe, com o Daniel. Esse projeto, nós unimos forças, unimos propósito, né?
E valores também, né? Os nossos valores são muito compatíveis, porque o que a gente vê hoje também é muito essa questão do empreendedorismo de palco, né? Onde se vende aquela questão do comportamental, do mental, que é importante, mas só isso não vai levar o empresário... Não se sustenta, efetivamente. Então, precisa de método, precisa de consistência, precisa de implementação. Então, baseado nessa percepção toda e no nosso desejo genuíno de ajudar pequenos e médios empresários a organizarem a vida, a organizarem a casa, né, a resgatarem muitas vezes a própria vida, porque o cara está refém da própria empresa, né? Nasceu o projeto do Gestão Independente, né? Eu, com essa somatória de gestão de vendas, a gestão emocional, comportamental e nos últimos 10 anos, né, a gestão estratégica, junto com o Ricardo Malê, que é um consultor muito sênior, especialista em produtividade, em gestão do tempo e especialmente gestão tática, que é o nível do meio ali, né, que são os gerentes, os supervisores, e mais o Daniel Baldassarini, que é um cara especialista em marketing digital, plataformas e inteligência artificial aplicada em negócios. Deixar um recado também, não pode virar os olhos para isso, não pode fechar os olhos, tem que olhar para isso. Aí nasceu o nosso projeto Gestão Independente, que o nosso propósito é tornar as empresas, né, que as empresas se tornem núcleos de prosperidade. Núcleos realmente onde tem um impacto social e desenvolvimento humano, né? Que é o que a gente realmente acredita. E a gente oferece uma metodologia prática, validada, sistematizada para pequenos e médios empresários poderem se organizar, colocar a casa em ordem, ter o seu planejamento estratégico bonitinho, ter o seu time tático formado, ter um apoio para a implementação, né? Os frameworks, as ferramentas. Então, o projeto, eu só estou respirando isso 24 horas, né? Bom, nesse já ano. Já é sucesso. Só precisa colocar um sexo feminino aí. Eu acho também. Eu também fica a dica. Não, mas... mas olha, ontem a gente fez uma reunião com o pessoal do marketing, veio a Amandinha do LinkedIn e tal, e já senti o equilíbrio. Já senti, não de é? verdade. Que é para provocar. Aliás, a gente nasceu com DNA, que é para provocar o sexo masculino. Então, nós somos expert. E aí, quando você se sente provocado, é que você produz mais, né? Eu concordo com você. E você vive o tempo todo fazendo isso comigo. Malu, mas qual é o propósito? Malu, onde está a crença limitante? Malu, então, enfim... Perguntas que questionam, né? Que bota o dedinho na ferida ali, né? E qualquer coisa, eu só perguntei, eu não falei nada. Aliás, você é expert, é isso. E eu acho que sorte é o empreendedor que tiver vocês na equipe exatamente para fazer essa provocação, porque as respostas estão dentro da gente, só que às vezes ficam adormecidos, porque exatamente o que você falou, as pessoas entram no operacional, às vezes esbarram no tático, mas jamais, ou com muita dificuldade, entra no estratégico, né? Isso então vem essa provocação. Difícil. Essa provocação é ótima e esse fica o convite, né? A nossa proposta de valor do Gestão Independente é o empresário no controle do seu negócio, mas livre da operação. E essa compreensão dos 3 níveis, mas não só a compreensão acadêmica ou técnica, né? Ele precisa começar a realmente desenvolver essas expertises, essas competências estratégicas para que ele possa construir e formar o time tático para fazer essa conexão da estratégia com o nível tático, para que o nível tático vá lá no front, na operação e consiga realmente desdobrar tudo isso. Se ele não tiver, primeiro, esse desejo, né? Essa compreensão, essa visão, e não tiver a hard skill, o apoio, caminho, as ferramentas... Malu, vai tudo ficar nas costas dele. A vida do cara se torna um caos, efetivamente. Cada vez que ele escala o negócio, ele tá mais dependente. Tudo depende dele. Perfeito. Ele tem que se sentir no ecossistema, né? Então, sou eu, enquanto empreendedor. Então, hoje o nome é Carreira e Empreender com Segurança, que eu acho que você vem com esse tema muito forte, e que ele tem um conjunto de pessoas que podem ajudá-lo a desenvolver o negócio dele. Então, ele precisa ter apoio, não precisa ser solitário. E eu acho que vem essa tua expertise, e eu gosto muito, porque você sempre nos ensinou a fazer, sim, a formação acadêmica, mas ser independente. Talvez seja isso o nome, né? O grande projeto é Gestão Independente, vem com isso. Você chegam, entendem, provocam, estruturam,
das ferramentas e depois vocês vão embora para outro cliente, não é isso? Gestão independente, eu achei um nome fortíssimo. Fortíssimo. E aí só um ponto, tudo que você falou está corretíssimo, né? Mas a gente não vai embora, a gente sempre está ali com o empresário e o nosso objetivo é que ele estabeleça realmente práticas de boa governança, né, corporativa para que o nível mais alto para ele atingir a independência, como eu falo, ninguém está inventando a roda, é o básico bem feito, é estabelecer o conselho. Estabelecer o conselho para que o sócio esteja... de governança. Conselho administrativo e consultivo, para que eles possam se sentar no conselho e tomar decisões estratégicas e saber que aquilo que eles estão tomando de decisão realmente está chegando lá na ponta, no front, no operacional. E nós, obviamente, ali também estamos disponíveis, presentes para apoiar esse conselho. Não só instituir, mas apoiar também as melhores decisões. Este programa Gestão Independente já está no ar? As pessoas já podem contatar vocês? Já está no ar. Já está ali no começo, né? A gente fez o MVP para validar o produto, metodologia, mas ele já está no ar. Nós temos 2 programas de mentoria, Malu. O MGI, que é o nosso carro-chefe, vamos colocar, que é Mentoria Gestão Independente, né? Cada ciclo dessa mentoria ela tem 6 meses e ela é um conjunto de ações, tá? Não é simplesmente uma mentoria que conversa com a gente manda fazer. Não, tem um diagnóstico empresarial, de gestão, tem um onboard onde a gente direciona, tem uma plataforma, nossa área de membros, que é a Academia do Gestor Independente, onde ele vai ter a trilha correta, ele tem um suporte, né, nosso como consultores ali para poder realmente ajudar ele na implementação, a gente acompanha métricas, ele tem esse ecossistema que está sendo formado com outros empresários, com consultores e profissionais técnicos das mais diversas áreas, fiscal, jurídico, RH, né, comercial, financeiro. Então, a gente está, né, como a gente conversou há pouco, formando esse ecossistema. Esse programa ele é direcionado para empresas que estão faturando acima de R$100 mil e até empresas aí de 200 milhões no ano. Né? Nós atendemos assim com muita tranquilidade. E a gente também resolveu não abandonar aquele pequeno. A gente fez uma liçãozinha de casa, a gente criou um outro programa, a gente até recebeu quando a gente fez o MVP para testar e validar tudo que a gente está fazendo. A gente recebeu muito contato de pequenos empresários, bem pequenos, R$30 mil por mês, 40, 50 mil reais, 2, 3, 4 pessoas na equipe. E aí nós desenvolvemos um outro programa direcionado para esse. A gente carinhosamente chamou de MEI. Não é o microempreendedor, mas para fazer essa brincadeira com o menor, né? Perfeito. O MEI, que é a mentoria empreendedor independente. E basicamente ela tem a proposta de ajudar esse pequeno empresário, né? Esse empreendedor a começar certo, a começar estruturado. E o principal objetivo do MEI é tornar o empresário um MGI. Ou seja, escalar acima dos 100 mil por mês. Sem dúvida. Nossa, é a operação que eu falo, a solução correta e completa. Você vê desde o menor até o médio se projetando para o maior. É isso, exatamente. Sensacional. Impactante, bacana. A gente está aí 2025 já pensando em planejamento e mais do que isso. Além da palavra independente, ok, você vai continuar com a mentoria, mas você cria... Independência. Independência. É isso, autonomia. Bacana. É isso, exatamente. Você foi assertiva. E você, diferente de outros, em termos de projeto que eu entendo aqui no mercado, você tem um projeto para 6 meses. Então, ele tem começo, meio e fim. Isso. O MGI ele tem um ciclo de 6 meses, mas a gente já avisa, não é o suficiente para o empresário chegar no nível de ser um gestor independente. Sim, tá? mas ele é o fundamento. De 3 a 5 ciclos aí, se fizer a lição de casa direitinho, né? 1 ano, 2 anos, até 3 anos, né? Não é pastelzinho de feira, né? Tem muita coisa para fazer. Nem de vento, né? Não tem como. Então, tem muita estrutura, né? Dependendo também do nível de comprometimento da operação, da complexidade do modelo de negócio, de N fatores. E o ciclo do MEI, ele é de 12 meses, até para a gente facilitar a vida dele, né? Realmente dar um apoio. Tem algumas estruturas que são diferentes ali para atender mais personalizadamente as necessidades desse menor.
Perfeito. E aí já hashtag fica a dica, aí tá o contato aqui do nosso amigo Alisson. E aí, enfim, já podem começar a fazer aí as suas ações, contatando eles para entender melhor sobre esses 2 programas, que eu achei sensacional. Agora, você sempre falou nas formações sobre crenças limitantes. E aí, quando a gente fala para o empresário que você tem visto hoje no mercado, quais são essas principais crenças limitantes para a gente matar aqui com veemência? A primeira que a gente comentou, né? A crença muito limitante de que planejamento estratégico, estrutura, mapeamento de processo, níveis organizacionais é para grande. Não é. É para pequeno que quer se tornar grande. Esse é o primeiro grande mito, né? O outro mito é de que você precisa de formação acadêmica para isso. Não necessariamente. Ela é muito boa, você sabe o quanto eu me dediquei também para a minha carreira acadêmica, mas ela por si só não vai... ainda mais hoje em dia, ela não tem nenhum vínculo, nenhuma relação da academia com acadêmico mesmo, né? Formação acadêmica com sucesso. Não há, estatisticamente falando, essa relação, né? A outra é de que é preciso muito dinheiro para você poder crescer. Não é. Né? Com inteligência, com um time bom, com um time tático, com bons apoios técnicos, consultores, mentores, e com uma dose de... criatividade, né, que o brasileiro tem de sobra, de inspiração ali, é possível escalar os negócios, sem sombra de dúvida. A gente tem que tomar um cuidado também, que eu posso trazer como uma crença limitante, né, com essa história assim de simplesmente hoje, quando a gente entra na internet, no Instagram, no Facebook, eu ainda entro no Facebook, né? Eu na verdade mais no Facebook do que no Instagram. Eu uso mais o LinkedIn, mas quando eu vou rodar a timeline é no Facebook. E aí o que você olha, né? Promessas assim, de tipo, vem para cá, fica 3 dias e você vai escalar o seu negócio, é isso e tal. Isso não funciona, entendeu? Para você tocar um negócio, você tem que ser um profissional de gestão, né? Então, você pode ser um grande empresário que é muito especialista no seu negócio, mas você foi formado como gestor, você aprendeu para isso, você desenvolveu essas habilidades. Então, isso realmente é muito complicado. A gente vê essas promessas assim muito de rapidez, né? No gestão independente, a gente só fala de crescimento estruturado, a gente só fala de escala com previsibilidade. Né? Isso é muito importante para a gente, está intrínseco aos nossos valores. Né? A gente não abre mão disso, não abre mão do apoio na implementação, de estar junto do pequeno, do empresário, mesmo do empreendedor, ter pontos de contato com ele. Eu acredito que esse seja um dos principais pilares, estar junto com ele. Sim, com certeza. E aí eu sei, me lembrou aqui, um curso de imersão do Empretec. Eu sei que você é empreteco. Sou empreteco. Muito bom. Muito orgulho, Não é? Agora, curso. Olhando este curso, que é referência, e sei também que você prima pelos fundamentos. Então, você traz o conceito, você traz a teoria, os fundamentos, e aí você coloca a prática. Isso, exato. Olhando o Empretec, olhando agora a gestão independente, faz uma correlação pra gente. Primeiro que eu não vou falar mal do Empretec nunca, jamais, né? Jamais. Pelo amor de Deus, show de bola, eu sou Empreteco. O melhor. Não, é muito bacana, tá? Eu acho que é muito legal, especialmente para aquele pequenininho que está começando, o start ali e tal, é bacana. Começa bem. Ele começa muito bem. Agora, ele tem um formato de imersão que tem os seus prós e os seus contras, né? Eu vejo que para o início tem mais prós do que contras. Agora, precisa ser sustentado, né? Especialmente quando esse empreendedor começa a enfrentar outros desafios, ele começa a crescer, ele começa a ter uma estrutura organizacional mais parruda, ele precisa aprender de liderança, ele precisa aprender de método, de processo, e aí o Empretec, ele obviamente não tem essa proposta. Sim. E também não tem exatamente uma proposta de implementação e de continuidade de suporte. Então, acho que ele é um bom início, né? A gente vê como principais diferenciais do gestão independente hoje o nosso suporte. Eu espero que a gente consiga fazer isso. A gente tem uma estratégia, né, que não dá para abrir aqui, de como a gente vai escalar isso, né, para continuar tendo esse contato, essa proximidade.
E o foco que a gente tem, né, como eu trouxe um dos sócios e coautor também da metodologia, o Ricardo Malê, ele é especialista em gestão tática de liderança. Então, isso faz com que seja um grande diferencial. A gente não só cuida do empresário no nível estratégico, mas a gente cuida da equipe dele tática. Perfeito. E a gente forma essa equipe para que ela possa chegar no front. Esses são os 2 grandes diferenciais aí. E o terceiro, desejo genuíno de ajudar esse pequeno empresário, esse pequeno empreendedor a realmente prosperar com base. Perfeito. Tá? Agora eu já estou encantada, como toda executiva aqui, revolucionária, adoro coisas novas, mas aí eu me pego pensando, e você responde, fique à vontade. Quanto custa isso? Não sei se você pode falar, né? Porque mulher também já vem com essas provocações, que eu adoro deixar a pessoa na saia justa, mas vamos lá. Pô, Malu, eu vou falar assim, ó. Não vou falar o preço aqui também, porque ele pode variar. Você tem que conversar, claro. Tudo começa com um pré-diagnóstico. A gente já se diferencia aí também. É pré-diagnóstico. Agora, pro MEI, que é esse programa para pequenos, né, de 20 a 100 mil, na boa, é mais barato, assim, mensalmente do que um jantar. Um bom jantar, tá? É mais barato. É tranquilo. É para qualquer um. Caramba! É só querer realmente, tá? A gente fez isso porque... Esse outro sócio, o Daniel, ele vem com tecnologia, com inteligência artificial, com plataformas digitais. Então, isso permite que a gente consiga ter esse contato, essa proximidade e um certo nível de escalabilidade. Porque Perfeito. A gente também não deseja escalar Mega, Ultra, Master, Plus, né? A gente quer manter essa artesanalidade, proximidade. O consultor raiz que está ali, que está junto, né? E o MGI, na boa... Uma empresa que está faturando acima de 100 mil, você vai pagar aí metade do que essas imersões que prometem mundos e fundos aí, metade para estar 6 meses junto com a gente do que você pagaria para estar 3 dias num evento de empreendedorismo de palco. Onde eu assino? Mas você já é convidada, não tem? Muito bom, que delícia, gente. De fato, o mercado precisava empreender com segurança, mas eu quero ainda, quase estamos concluindo aqui a nossa roda de conversa, mas eu vou pedir, assim, dica preciosa para os profissionais que estão em transição de carreira e querem empreender. Pô, essa aí é bacana. Eu diria assim, ó, começa certo, né? Começa com o planejamento, começa com o modelo de negócio, começa procurando mentores que tem esse escopo, que tem essa experiência, né? Que a gente vê muitos profissionais de carreira simplesmente ali, participa de um curso, vê alguma coisa na internet, né? Vê um maluco aí fazendo uma promessa, né? Que promete. Perfeito. E aí ele fala, vou, e tal. E aí abandona uma carreira sem um planejamento, né, Malu? Então, assim, um planejamento, fazer com calma, né, fazer um MVP, testar, desenhar um modelo de negócio, se conectar com consultores, mentores, empresários que já trilharam aquele caminho, né, para testar isso, validar isso, dormir com isso, como eu costumo dizer. Eu gosto muito, vou dormir com isso. Calma, se planeja, né? Tudo que é feito com planejamento é melhor. Perfeito. É melhor. Nossa, gente, então aqui já #fica a dica. Obrigada por essa generosidade em compartilhar. Nós já tivemos uma aula, gente, então agora só precisa implementar. Tem aqui o contato do Alisson Limer. Eu quero agradecer de coração essa oportunidade de reencontrá-lo, parabenizá-lo por este novo projeto, que já é um sucesso. A gente precisa, eu me coloco como um médio empresário, então nós precisamos dessa estrutura e muito sucesso para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade, o convite mais uma vez e um prazer enorme. Sempre que a gente conversa, são conversas mais longas. O prazer é mais caro. Maravilha. E é assim que a gente se despede, agradecendo. Obrigado. Até o próximo e quero os seus sócios aqui com a gente também, Com certeza. Até a próxima, Até gente. Mais, gente. Grande abraço.